Sejam muito bem-vindos ao Protagonista Cast, que é o podcast das protagonistas de saia. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e hoje a gente está aqui com duas convidadas incríveis, que é da Dinâmica, que é a Líria e a Lília. A gente vai se enroscar no Líria, mas vai dar tudo certo no final. Aqui a gente tem convidadas incríveis que vão falar um pouco sobre consultoria, sobre desenvolvimento organizacional e tudo mais. E também lembrar do nosso patrocínio, elas são nossas patrocinadoras desse episódio. Então, se você quiser conhecer e transformar, a Dinâmica está aí há quase 20 anos, conectando pessoas, processos e tecnologia para transformar o seu negócio. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, muito bacana estar com vocês, é um prazer, é uma oportunidade da gente falar do nosso trabalho de tanto tempo, né? Muito Sim, bacana mesmo. E eu queria começar falando um pouquinho de mim, né? Um pouquinho da minha história, até falar no momento que a gente se encontrou e isso tudo aconteceu. Então, eu sou Lília. A minha primeira graduação foi em matemática, então eu sou muito voltada para números ou para tecnologia, né? E nessa jornada de tecnologia, até durante o processo de graduação, eu acabei passando por algumas áreas de negócio, né? Então, a gente conhece processo de negócio também porque a gente trabalhou tanto na TI ou quanto diretamente nas áreas de negócio. Então, é uma experiência bacana porque agrega o nosso conhecimento do mundo corporativo, né? Isso é legal. E nessa jornada eu fui também tendo a oportunidade de atuar como gerente de projeto, como PMO. O que a gente mais percebia, nós vamos falar um pouco disso também, é que na maioria das transformações, quando algo muda, seja tecnologia ou não, a parte mais afetada são as pessoas. Então, isso implica em comportamento, em talvez até ansiedade. A gente tem uma questão de saúde mental hoje muito importante também, que tem a ver com tudo isso. E pensando nas pessoas, eu fui buscar conhecimento. Então, em gestão de pessoas, eu fui buscar técnicas de coaching para apoiar, eu fui buscar uma visão de mapeamento comportamental, são os assessments também. Eu me formei em psicanálise, olha só, até para entender um pouco mais. Você gosta de foi profundo, né? A gente já percebeu. Isso é muito gostoso. Conhecimento é o que a gente fala muito. Esse conhecimento é fantástico. E até por conta disso, também a questão... Hoje a gente fala muito de neurociência, né? Então, neurociência e comportamento humano. E nós fomos até em conjunto buscar conhecimento com relação a isso também. Claro que nessa jornada toda, em algum momento, a gente se encontrou, né, Lília? Isso aí. E aí a gente acabou constituindo a Dinâmica, como vocês falaram, há quase 20 anos. Né? Eu queria que a Líria falasse um pouquinho também. Então, quem é a Líria, né? A Líria é uma pessoa 60 a mais, avó, mãe, geminiana, e, portanto, adora desafio, adora mudança, adora confusão. A gente tem um conceito que existe no mercado, né, que é nexialista, né, que é isso, é conectar conhecimentos, dar nexos às coisas. E, diferente um pouco da Lília, a minha carreira foi sempre na área de humanas. Mas como é que foi essa área de humanas, né? Eu comecei em letras. Eu me formei em português e inglês e fui para a sala de aula. Dei aula no ensino médio e fundamental no início da minha carreira, adorava dar aula. E em algum momento, uma pessoa conhecida falou, olha, tem uma função lá num banco que precisa ler aqueles textos de banco, das instruções normativas. Que gostoso. Poxa, você conhece muito português. Precisa ler diário oficial. Não, precisa alguém que leia e entenda aquilo. Traduza aquilo em linguagem que as pessoas normais, né, que as pessoas passamos por isso. Nós somos tributaristas, então a gente entende. Aí eu fui para o banco. E essa foi a primeira grande virada. Eu saí da sala de aula formal, fui para um banco. E dentro do banco, e no banco, eu fiz uma carreira de mais de 25 anos de carreira em banco. E aí, claro, fui agregando outros conhecimentos, né? Fui administração, marketing, produtos, comunicação empresarial, mais recentemente neurociência, né? Análise comportamental. Isso dentro do banco. E num determinado momento, lá aos 48 anos, eu disse, bom, agora eu quero um desafio novo.
né? Vamos para a consultoria. Era uma forma de eu levar esse conhecimento todo que a gente percebeu ao longo da carreira, como é que eu espalhava isso, ou como é que eu levaria isso para outras pessoas, né? Os muros da instituição, daquela única instituição maravilhosa que eu trabalhei, diga-se de passagem, que me deu muita oportunidade, mas que eu precisava sair. E aos 48 anos, então, eu fui para a consultoria. Aí encontrei a Lilian na consultoria, ela fazendo gestão de projetos, eu já fazia gestão de projetos também, mas fiz um projeto para a consultoria, que a gente chamou de convergência, convergindo conhecimentos. Então, ali nasce. Nossa, adorei. Convergência era um projeto que convergia conhecimentos da consultoria, nós nos conhecemos lá, nos conhecemos, inclusive, em tempo do projeto também, e saímos de lá para fazer um primeiro projeto aí já como change management, já como trabalhando como fora de CLT, né, como empreendedor, eu e ela num projeto no interior de São Paulo, foi o nosso primeiro projeto junto, isso foi em 2006, e em 2007 nasce a Dinâmica. E a Dinâmica nasce dessa parceria, né, de uma jornada aí de conhecimentos. E a Dinâmica, como a Lilian falou, ela é muito voltada à formação de pessoas, times, gestão, liderança, né? A gente tem um olhar muito focado e sério para como é que as pessoas estão nos seus ambientes corporativos, nos seus ambientes organizacionais. Porque a gente sabe, vocês sabem também, né? Como é difícil a pessoa se posicionar, se desenvolver, trabalhar em time, né? Trabalhar de forma colaborativa. Né? Num mundo organizacional que ainda trabalha que é competitivo, né? E eu brinco sempre com os clientes, né? A competição está lá fora, não está dentro da empresa. É isso. Né? Aqui todo mundo devia estar querendo ganhar junto. Ganhar junto, né? Então acho que tem essa coisa de formação de time que para a gente é muito importante e é um dos eixos que a gente trabalha muito dentro da Dinâmica, na formação de liderança, formação de times, né? Das chamadas squads. Né, como é que as pessoas efetivamente trabalham juntas. Porque às vezes a gente acha que pega todo mundo, né, da área A, B, C, D, coloca todo mundo na mesma sala. Temos um time maravilhoso. Lindo. E a gente coloca um sistema com o time multidisciplinar e deu tudo certo. Fecha a porta, não, fecha a porta e sai correndo, né? Porque vai virar uma torre de Babel lá e as pessoas não vão se comunicar direito, não vão saber o que fazer com toda essa estrutura. Se não tiver um líder ali, né, para conduzir, para ajudar. E até o líder situacional, quer dizer, todo mundo com a sua liderança de condução, né? Que eu acho que isso é que é... Ainda essa semana a gente falava exatamente disso, dessa questão das transformações de cultura nesse ambiente, né, das empresas e tudo mais. E às vezes tem uma fusão, uma aquisição, e você junta duas culturas totalmente diferentes, coloca dentro de uma sala e acha que aquilo vai se resolver pela lei da natureza, né? E aí é um querendo engolir o outro, e aquele conflito, as pessoas adoecem. Então, trabalhar essas questões das diferenças culturais, entender os tipos de cultura, porque tem cultura que é mais voltada para resultado, as pessoas são competitivas. Né? E você pega, de repente, uma outra cultura que tem um aspecto mais, a gente fala de clã, uma coisa mais acolhedora, né? Então, vai ser um conflito muito grande. Né? Então, essa coisa de formar times, formar pessoas, para que aquilo tenha um desempenho melhor. A gente sabe que é um processo. Nós temos um processo para ser feito. Não basta colocar todo mundo dentro da sala e achar fechar a porta. Fechar a porta. E tão pouco você pensa assim, eu vou pegar os melhores e juntar, né? E eu vou ter o meu dream team aqui, porque não funciona. Vai ser um pesadelo, né? A diversidade de comportamento é importante também. Né? E você pega quem são os melhores. Né? O que é melhor? É melhor em quê? Melhor em quê? Depende do que eu preciso dessa pessoa. Pra que eu preciso dessa pessoa? Mini cópias minhas. Aí fica o colega, eu me amo, né? Sou tudo igualzinho. E a gente vê que precisa construídas dessa forma. E esse processo, essa jornada, a gente sabe que tem um primeiro processo, primeira etapa, que é a da formação do time. Então, você está recebendo as pessoas. Vou pensar que são duas empresas, como é que elas vão interagir, qual é o objetivo, né? Qual é o propósito daquela empresa naquele momento. Então, o primeiro estágio é de formação.
E isso nem sempre fiz um kick-off, como a gente fala, fiz uma reunião e tá tudo certo. Fiz um workshop e deu tudo certo. É um processo. O segundo estágio é a tal do conflito, que eles falam, né? Que é o storming, enfim. É onde não tem papéis e responsabilidades claros. Então, isso é um processo que você tem que construir ao longo dessa jornada, para trazer segurança das pessoas, para as pessoas. O terceiro é a normatização, bonito isso também, né? Mas eu defini meu processo de trabalho, papéis e responsabilidades claros, e aí a equipe, ela consegue migrar para um estágio de desempenho, que todo mundo fala que, puxa, tem que ter desempenho, melhores desempenho. Mas como é isso, se eu não formei ao longo de uma jornada? Tem que construir, né? Não construir. É construir. E é uma co-construção, né? Do próprio time. Eu acho que às vezes a gente tenta simplificar na vida. Não, mas eu já escrevi aqui os papéis e responsabilidades. Já estão escritos, sim, mas entre estar escrito e estar entendido, ter sido de fato absorvido, né? Comunicado no sentido de ele foi entendido pelo outro, né? Ele foi percebido, ele sabe o que aquela responsabilidade significa como um comportamento esperado. Não necessariamente. Eu vou dizer assim, o gestor é responsável por garantir o bom andamento da equipe. O que significa como comportamento e atitude garantir o bom andamento da equipe? Né? Às vezes nem a gente mesmo que está ali, a gente consegue traduzir definir, como uma atitude. Né? O que seriam os comportamentos? Quais são os comportamentos esperados? Qual a expectativa? Qual é a expectativa disso? Então, formar um time, como você disse, né? Não adianta eu pegar os melhores da companhia, colocar todos juntos, mas a gente vê muito esse caminho. As pessoas, às vezes, por exemplo, a gente vai para algumas empresas e a pessoa fala assim, mas o que é fazer um projeto? Porque ele foi contratado por uma rotina de trabalho. Ele foi contratado e o contrato dele formal com a empresa é aquela rotina de trabalho, né? Eu estou lá no financeiro. É o operacional eu contas a pagar, eu contas a receber. E aí eu vou para um projeto. Oi, o que eu faço lá dentro do projeto? E o dia a dia? Eu faço o quê? Quem que vai fazer lá? Não, quem vai fazer lá? Contratar uma pessoa para ficar no seu lugar, para fazer Aí lá. a pessoa já entra em pânico. Oi, então, quando acabar o projeto, o que eu faço? Exatamente, não combinar o jogo. Não explicar. Enfim, não explicar. Acontece muito. Então, a formação de time, quando a gente diz um projeto é desenvolvido por um time, né? por uma squad, por um grupo de pessoas. A empresa é formada por gente. Né? A gente brinca muito, o CNPJ é um conjunto de CPF. Então, ok, mas como é que esses CPFs se combinam, se falam? Né? Como é que essa liderança como competência, né? Mais do que como... Não é cargo, não tem nada a ver com cargo. Mas como é que essa liderança, competência também faz esse jogo? Como direciona o time, como traz os objetivos, como traz os objetivos, como deixa clara, como ajuda as pessoas no seu desenvolvimento. Como compartilha. Porque o que acontece, e a gente viu muito isso no corporativo, né? Existia uma decisão, um norte que todo mundo tinha que seguir, mas ninguém sabia que norte era isso, só quem estava lá na alta cúpula. Às vezes não se divide nem o planejamento estratégico, é uma coisa que a gente trabalha muito. Então, gente, o planejamento estratégico, ele tem que descer, né? Pela todos os... Não é para ficar no livro, são os deuses. Porque lá eles vão fazer, chegar aqui. E pra gente chegar aqui, a gente precisa de todo mundo. E às vezes eles esquecem, né, de comunicar, trazer isso. E até como fazer esse desdobramento. Exatamente. Né? E entender também que, por exemplo, um time de alta administração é um time. Os diretores são um time. Os gestores são um time. Como é que esse time trabalha junto? Né? Como é que eles... E a contribuição ali, né? De porque cada um é um pedaço, mesmo objetivo. Isso, cada um faz uma parte daquele resultado. Né? Então, acho que a gente trabalha muito com as empresas de como desenvolver essa visão nas pessoas. Né? Como é que ela se sente corresponsável por esse processo? Parte integrante dessa mudança. Porque senão é aquela coisa, meu diretor não fez. Sim, você não fez nada. Né? Sim. É interessante a questão que a gente fala de saúde mental, porque cada vez mais você ouve, mas parece que é algo que só você vai tratar no psicólogo. E na realidade, no nosso dia a dia, é como tudo isso está ao meu entorno. Então, por exemplo, você não tem visão das grandes diretrizes da
empresa, né? O planejamento não foi desdobrado, eu não tenho clareza. Se eu estou num projeto e contratar uma pessoa para o meu lugar, será que eu tenho trabalho? Será que eu não tenho? Sim. A minha ansiedade. A insegurança. Exatamente. Quando você não comunica, disso, gera né? insegurança. Totalmente. Aí Eu fica crio uma história. Aí fica aquelas conversinhas de Eu corredor. crio uma história. E as pessoas acham que a conversa de corredor não é para ser ouvida, é para ser ouvida sim. Rádio peão tem uma força imensa. Sim. Então ela é para ser ouvida, é para se escutar, porque ela surge pela não comunicação colocada de forma transparente. Né? Sim. É isso. E aí eu invento uma história. Até comportamento, às vezes eu estou falando uma coisa como valor, mas eu tenho atitudes e comportamentos que são muito diferentes daquilo. E as pessoas seguiam por isso. Aquilo que não é dito. A cultura está mais presente ali no café do que na placa da parede, né? A placa na parede é bonita. A placa ela é linda, linda, mas se é você não coloca isso em prática, Não adianta se você nada. não é exemplo daquilo todos os dias, Exatamente. as pessoas olham aquilo e não conectam. Não conecta. É. E não entende o que aquilo significa no dia a dia delas. E o que aquilo significa naquele time. Né? A gente brinca muito. Um dos valores é trabalhar em equipe. Ora, pois. Então, se é trabalhar em equipe, estamos cá numa equipe. Como é que é trabalhar em equipe? Se é um valor da empresa. E se é um valor da empresa, o que é o valor? O valor é aquilo que me faz tomar decisão. Porque ele é um dado... vou sair do mundo corporativo, um dado da sociologia, da antropologia. O que é o valor da sua família? O que é aquilo que te fez crescer, né? O valor da educação, o valor da ética na sua família te fez tomar decisão. A gente levou esse conceito para dentro das organizações. Então, o que é um valor na organização? Colaboração. Tá bom, então, se isso é um valor, isso me faz tomar decisão para ser colaborativo. Perfeito. Que é algo inegociável. Que é algo inegociável. Porque Na verdade, é algo que te faz tomar a decisão na direção do propósito que você quer. Né? Que então, você não consegue... É um fator de decisão. É um fator de decisão. Que é algo Ele é um que você critério não- de um decisão. critério. Se eu estou ali dizendo individual. que é Que é individual. individual. E o que é valor, Mas de repente, colaboração Tá para dentro. você não significa o mesmo para mim. Isso. Por isso que o valor é tão individual e subjetivo. E aí, E se por ele isso é que precisa empresarial, ele precisa tem ser que ter transformado ação. em comportamento. tem que ter ação. Senão você não Senão consegue é uma trazer. coisa que fica pendurada na parede. A gente sempre disse isso muito, né? Para o auditor ver, né? Porque na época da das ISOs, eu fiz muito, né? ISO 9000, 9001, 14000, era que todo mundo se preparava para o auditor. Então, qual é a missão? Todo mundo falava ali. Quais os valores? Mas e a prática? Era para o auditor ver. E não é mais isso, né? Não deve ser. Mas esse é não deveria ser. Mas esse é um processo, né, de construção de estamos times. no caminho ainda, né? Eu acho que Tem muita coisa tem para muita fazer. coisa. A gente vê agora na administração moderna, são vários itens, né? Tem a IA, né? Tem várias coisas acontecendo. A questão da inovação pressupõe uma equipe colaborativa, uma permissão para troca de ideias. Que abre a mente e tem a oportunidade de falar, né? Porque às vezes você fala e o seu chefe passa assim, ó. Não, Exatamente, que isso? Tá louco? Isso Não, aqui não dá não ideia. funciona. Não dá aqui ideia. Não funciona. Isso Não dá ideia porque aqui não funciona esse negócio. Nunca funcionou. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Ou aquele autoritário que também já define qual é o caminho, mas ele é o primeiro a falar, não, eu adoro inovação, quero ser desde que seja eu seja a inovação. Desde que seja do jeito que eu quero. Então, desde que seja da forma que eu pensei. A prática do dia a dia, ela tem que combinar com o discurso, né? E muitas vezes eu acho que essa é uma grande questão. Abismo aqui de convergir discurso e prática. É isso aí. Essa coisa de alinhar a expectativa, como a gente chama, né, a questão da liderança, dos gestores, e quando você tem grandes mudanças, grandes transformações, essa expectativa tem que estar no mesmo patamar. É um trabalho importante de escuta e de um desenvolvimento de uma estratégia para equalizar essa expectativa. Perfeito. E aí as coisas acabam acontecendo. E vocês trabalham com esse desenvolvimento Humano. dos times, né? Seja individual da pessoa, quando eu estou numa empresa e quero me desenvolver, posso procurar vocês, quanto as empresas também podem buscar um trabalho em conjunto, é isso? Pessoa física ou a pessoa jurídica. Isso mesmo. E como funciona a mentoria hoje de vocês? Vamos lá. Conta um pouquinho. A gente tem dos produtos que a gente trabalha é a orientação direcionada.
né? A orientação direcionada, ela pode ser feita para uma pessoa física, né? Então, para uma pessoa que quer se desenvolver, porque eu acho que carreira é alguma coisa que eu cuido, ela é minha. Também eu me acho. desenvolvo, né? Ela não pode estar Não na mão de ninguém. Não dá para exigir plano de carreira da empresa, né? A carreira ela é minha. Ela é sempre sua. É porque eu levo ela embora comigo. Ela é minha. Pra onde eu for. É aquilo que a gente diz, é o meu conhecimento, né? O conhecimento Esse é um uma primeiro setup que eu acho que é importante. Está mudando, né? As pessoas estão começando a perceber isso, mas ainda tem muita gente que não virou ainda essa chave. Essa chave. Fica esperando que venha de algum lugar. A orientação específica é uma forma que a gente criou de fazer esse desenvolvimento individual, né? São 4 encontros, ela é curta, você traz uma questão específica para a gente discute essa questão, são 4 horas de trabalho divididas em 2 meses. A gente tem programas mais longos, mas a gente tem esse programa mais curto que a pessoa está lá com uma aflição X qualquer no dia a dia dela, né? Ou ele é um gestor, uma necessidade urgente, uma necessidade urgente, então a gente fez tanto o curto quanto o processo mais longo, mas esse curtinho que é a orientação específica mais intenso e que ele traz questões muito específicas voltadas à gestão, ao desenvolvimento pessoal, né, ao desenvolvimento profissional, a formação dos seus times, a formação de times, né, porque eu sou parte de um time. Ah, não, mas eu não sou gestor, mas você é parte do time. Ah, não sou liderança. Não, você é liderança situacional. Você trabalhar essa responsabilidade. Liderança é influência. Liderança é a minha capacidade de influenciar. E assim, você se desenvolve nisso, né? Você é a capacidade de você influenciar, né? E aí é uma mentoria customizada mesmo. Então eu chego lá, a minha dor é essa, estou aqui no projeto desesperado. E é individual. Ela é individual. Ela é individual. Online, né? Ela é online. Até por essa questão de 60 a mais, né? A gente consegue de verdade falar de vários temas. Com experiência. Você falou, você gosta de conhecimento? Adoramos. Então a gente consegue de verdade. Eu acho que é isso. A nossa carreira fez essas várias conexões mesmo, né? Do trabalho. A gente até hoje vai a projeto. Harmonizou. E vai a projeto até hoje. Né? E olha só, gente, por toda a experiência que elas estão nos trazendo aqui, nesse curtinho espaço aqui, já deu para ver que é uma delícia, né? E o processo com certeza deve ser muito rico. Então você que está assistindo a gente, está precisando desenvolver aí alguma habilidade, ou está com alguma questão num projeto, na liderança da equipe, não está se adequando muito bem, ali está sentindo que precisa de algum desenvolvimento, procura elas e tem cupom de desconto aqui, hein? Fica ligadinho aí, cupom PS10, você ainda leva 10% de desconto nesse super programa delas. Muito importante. E o que, além, né, da parte de projetos que vocês trabalham, as mentorias, tanto pessoais quanto empresariais, quais outros serviços que a Dinâmica atua? A gente desenvolve curso interno. A gente, por exemplo, agora em março, tem um curso que é aberto a mercado. Nós temos uma metodologia desenvolvida para trabalhar as transformações nas empresas e formar líderes para as transformações. Em março, agora, começa a 26ª turma. Então essa é um produto, a gente faz 4 rodadas por ano desse curso e a gente leva esse curso também para dentro das organizações, isso, em company, aí estuda os projetos daquela organização e trabalha uma visão mais sistêmica, integrada desses projetos, numa visão mais estruturada como otimizar esses, os times, os movimentos de mudança, porque as empresas também vivem isso, né? Um over de mudança, né? Sim. E aí tá todo mundo... volta presencial e sai presencial. Isso. E é híbrido, e agora é híbrido. E aí como que eu organizo o time, né? Nesse projeto, é nessa metodologia, no outro é em outra metodologia. Meu gerente quer de um jeito, eu tenho que dividir a minha rotina de trabalho com o meu projeto, né? Como é que eu faço esse balanceamento? Eu tenho que fazer o dia a dia ainda o projeto, que era o que a gente fazia, né? Muitas vezes. E que em muitas empresas ainda é. Mais que um projeto. Às vezes está rodando dia a dia em um sistema e você está testando o projeto em outro sistema e tem que rodar nos dois. Isso. A gente trabalhou muito isso. A gente tem aí 30 anos de carreira também. E no corporativo, 20 e tantos anos, né? Eu 27, você 25. E a gente trabalhava muito com projetos interdisciplinares. E aí a gente juntava de todos os... E é uma loucura, você tem um dia a dia, você tem um projeto, você tem que cuidar da equipe, porque às vezes você também tem a equipe. E você tem que cuidar de você, né? E você tem que sobreviver, respirar, e de vez em quando tem que cuidar de você
Às vezes você não cuida de ninguém, né? Verdade. Eu vi uma frase esses dias ainda, que os líderes cuidam das pessoas, né? Mas a gente também precisa ser cuidado. Quem cuida do líder? Porque muitas vezes o líder tem um papel ali que ele ele recebe muita pedrada também, né? Vamos falar a verdade. E às vezes é uma posição muito só. E às vezes está faltando às vezes é uma posição muito acolhimento só. ali também, né? Acolhimento, com certeza. Uma troca. Muitas vezes falta ali com sentir quem você um trocar, ambiente seguro para trocar. Isso. E eu acho que esses cursos, esses treinamentos, essas mentorias também ajudam nisso, porque você começa a trocar com pessoas também de outras empresas que passam no mesmo processo, que às vezes tem ali uma ideia, um insight para te ajudar, né? Então, isso é importante. Os líderes também têm que buscar isso para eles, né? Esse desenvolvimento do ponto de vista pessoal e comportamental também, para ele dar conta ali do dia a dia, né? Porque a gente não nasce líder, essa coisa que, você nasceu. Tem pessoas que têm habilidade. Isso. Mas liderança você desenvolve. Carisma. Você desenvolve. Carisma é uma São coisa, liderança é outra. Tem pessoas que têm facilidade de conectar. Tem mas influência, isso não né? quer dizer que ele seja um ótimo líder, se ele não estiver desenvolvendo as outras competências do líder. Então a gente fala muito disso porque a gente também trabalha do lado de cá essa parte da liderança, porque a gente percebe que eu tenho habilidade para isso, tem pessoas que têm talentos diferentes. E tem lideranças que são diferentes, né? Eu posso ser um bom líder e ser uma pessoa mais introvertida, eu posso ser um ótimo líder e ser uma pessoa mais expansiva, e tem jeitos diferentes de liderar. E as pessoas às vezes chegam pra gente e falam assim, eu queria ser mais comunicativa, mas você não é, você é assim. Como que eu uso a minha habilidade ao meu favor? Como que eu uso o meu jeito introspectivo para que eu traga segurança, para que eu consiga acolher minha equipe e trazer eles comigo do jeito que eu sou, sem eu querer ser o comunicador, que não é a minha pegada. Que não é o seu estilo, né? Que não é o seu perfil. Então, a gente fala sobre a gestão estratégica de pessoas, que é um pouco disso, de você entender o perfil de cada, observar que função ele tá e quanto essa competência, né, no comportamento dele pode ser utilizada para que ele tenha um desempenho melhor e trazer resultados melhores também, tanto para o negócio, né? É claro que se a gente pensar em assessment também é uma coisa que a gente consegue desenvolver, e no desenvolvimento da pessoa, né, tem a parte de hard e de soft skills. Então, hard, beleza, vamos procurar, né, vamos buscar informação técnica, e na parte de comportamento, se é comportamento, eu posso mudar. Talvez demore um pouco mais, mas eu posso. Né? De repente eu não sou tão comunicador. Se eu quiser. Mas eu posso desenvolver. A partir até do momento que você começa a ter mais segurança, é passo pequeno. Por isso que a gente diz que o desenvolvimento é de cada um, né? Porque tem que querer. Não adianta a empresa querer. Eu tenho que querer. Eu tenho que procurar. Eu tenho que fazer. Eu tenho que me mover. Então a mudança começa em cada um de nós. A empresa pode criar mecanismos para te abrir essa possibilidade, mas você pode olhar para aquilo tudo e falar que bobagem, não quero. Que mimimi. Pra quê? Ela vem aquelas palestras motivacionais. Perder tempo. A gente brinca muito. Abraçação de árvore. Não é abraçação de árvore. É desenvolvimento do seu lado cognitivo. Gente, é uma delícia quando a gente se abre para isso, não é verdade? É uma delícia. É isso que faz a gente evoluir, na realidade. Né? Você está disposto a ver o novo lá fora e absorver essas oportunidades. A gente tinha muito isso na empresa que a gente atuou. Lá eles tinham muito essa coisa de desenvolvimento pessoal, empresarial. Então a gente aproveitava. Sempre que tinha um curso, alguma coisa, a gente ia. Mas mais do que isso, né? Nós buscávamos até fora da empresa. Isso. Que é a questão da carreira. A carreira é minha. Então, se eu quero me desenvolver, eu vou atrás das coisas que eu quero. Tanto que quando deu tempo, a gente falou... quero mais. Transição de carreira. Eu quero mais. A carreira é minha, eu transito quando eu quiser. Vou levar tudo isso para esse outro lugar, que é meu. Esse conhecimento que você vai agregando na jornada. Com certeza. É muito rico. E, gente, uma questão assim que a gente está vendo bastante também é a questão intergeracional aí nas empresas, né? Como vocês falaram até a questão 60+, o que vocês podem trazer aí de conhecimento aqui para trocar com a audiência, né? As pessoas e essas gerações, né? É claro que tem as suas características, de verdade. Mas são momentos específicos também. A gente está num momento de vida mundial específico agora. Então,
as crianças, por exemplo, já nascem com os recursos de internet na mão, com o celular, e elas são digitais, muito mais rápido do que a gente, certo? Então, o comportamento e o jeito, eles são específicos mesmo. A questão é achar um bom termo, né? Como se junta isso. Isso é sempre um desafio. E o respeito, a gente fala, puxa, tem essa questão da cultura dentro na formação de times, esse respeito, esse valor, ele também precisa ser desenvolvido. Porque você pode pensar diferente de mim, mas talvez você tenha um conhecimento que eu ainda não tenho. E eu tenho uma troca. Né? Eu penso que é uma evolução humana, quando a gente conseguir perceber que essa diversidade, inclusive das gerações... Isso é diversidade. Isso é diversidade. Ela agrega. Sim, que cada um contribui ali com a sua experiência. Né? Eu acho que por exemplo, eu sou baby boomer, né? E estou lidando com geração XYZ, né? Uma pessoa que nasceu nesse século, né? E está agora com 24 anos chegando né? no trabalho. Sim. O quanto a gente consegue trocar, né? O fato de eu ser baby boomer e ter nascido no século passado não quer dizer que eu não acompanhei a evolução. Isso. E eu acho que é isso que a Lilian falou, o respeito da abertura de todas as mentes para olhar o outro, né? A questão da empatia mesmo, usar o neurônio espelho. Isso, o neurônio espelho é fantástico. Porque é isso, a gente precisa trabalhar a diversidade cada vez mais de ideias. Então, é claro que um jovem de 25 anos, 30, 35, 40, né? Consegue trocar com pessoas de mais idade? Consegue. Se os dois lados estão abertos para troca. Não adianta um lado só estar. É relacionamento. É relacional. Sempre é relacionamento. Sempre relacional. Agora, é um desafio para as organizações. Porque, é claro, quando você olha para a história da comunicação, né, da geração silenciosa, que é antes da minha, até a geração atual, né? Que o avanço TV e agora TikTok, entendeu? Então, as velocidades, as formas, as capturas são muito diferentes. Mas como isso pode agregar conhecimento para as pessoas? Né? Então, a união disso. A união de trabalhar juntos, né? Até de saber perguntar para IA, né? Isso. Sim. Eu saber fazer... A gente está muito mais craque em perguntar para IA do que a geração nova, né? Porque precisa de uma coisa chamada referencial. A gente tem repertório. Faz sentido. Precisa de repertório. Meninas, estamos chegando ao fim. É muito rápido. Dava para a gente ficar umas 3 horas aqui. Assunto delícia. Olha, voltem. Tem que vir de outros novo. Temas pra gente trocar, mas a gente vai fazer e tem a perguntinha que não quer calar antes de vocês irem embora. Conta pra gente que momento é que daquele clique que vocês deixaram de ser espectadoras e passaram a ser protagonistas da sua carreira, no caso aqui, que eu acho que foi o tema, né? Se eu pensar na minha carreira, esse momento que eu fui pro universo de consultoria, a gente fala que consultor dá consulta, né? Ou seja, tem um conhecimento a ser compartilhado. No momento que você começa a transitar nessa carreira, você percebe o quanto você pode agregar. E essa coisa que a gente sempre fala, né? Conhecimento, ele não ocupa espaço. Quanto mais eu tenho, mais eu consigo trocar, compartilhar. E eu tenho mais, cada vez mais. E isso encanta, de verdade encanta. Eu acho que é o que me fez ser protagonista da minha carreira. Eu preciso disso. Você falou, eu gosto de estudar? É que eu gosto de conhecer coisas, né? Você é curiosa. Sou curiosa. Isso me faz crescer. E quando eu troco, é muito gostoso. A gente sabe como que é, a gente é curiosa. A gente gosta de fazer pergunta. A gente gosta de saber como é, de onde vem. Daqui a pouco você vê, você abriu 5 abas, você está pesquisando ali, que delícia. Hiperlinkando tudo. E você, querida? Eu acho que foi também quando, próximo aos 50 anos, eu falei, esse universo aqui dentro do banco, maravilhoso, que eu só tenho a agradecer, eu preciso expandir. Eu tinha que voltar a talvez um dado da origem, que era a minha origem de ensinar, da educação, de como é que eu levaria isso de novo e como é que eu me vejo hoje ainda numa sala de aula, ou seja, estou ajudando as pessoas, estou contribuindo, estou fazendo. E eu sabia que eu poderia fazer muito mais fora de um único universo organizacional para poder estar em vários, que é o que a gente faz todo dia, né? De manhã está falando da empresa A, depois da B, da C, da D, e está aprendendo
fazendo e ao mesmo tempo está aprendendo, né? Acho que essa vontade do lifelong learning, a gente realmente gosta, né? Tá sempre, querer um livro tá novo. Na veia, né? Então acho que foi nesse momento porque cuidar da carreira, eu acho que a gente sempre cuidou, né? Sempre foi dono da própria carreira, acho que isso já é um dado, um valor de família, mas o empreender, né, era intraempreendedora, mas porque mudei muito dentro do banco, passei por várias áreas, mudava de chefe a cada 2 anos, mas você sair de uma comunidade, né, de uma comodidade CLT, né, que o seu salário vem, você exige não sabe como coragem, vem, né? exige coragem. Existe uma vontade muito grande, como a Lilian falou, de contribuição. Né? Consultoria é uma contribuição para o outro, né? De você levar conhecimento. Quando uma empresa leva uma consultoria para dentro, ela leva conhecimento para acelerar um determinado conhecimento que a empresa está precisando. Eu acho que foi isso que nos fez. E porque tinham 2 coisinhas que sempre deram muito errado, né? A gente sempre brinca. 2 culpados de plantão. Eu acho que vocês vão reconhecer. Um deles por que não deu certo? Porque aqui a cultura da empresa não funciona. Não gosto. E quando não era a cultura, por que não deu certo? Que a comunicação aqui é um problema. A gente não sabe se comunicar. Então, perfeito. Vamos ensinar esse povo a se comunicar, falar de cultura. E aí a gente achou que precisava abrir o horizonte e trabalhar. E estamos aí. 18 anos na jornada juntas. Foi muito bom. Mais 20 anos aí. Pela frente. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Foi um prazer. Obrigada. A casa está sempre aberta para vocês. Acho que a gente tem muito... Que delícia. Muita sinergia, muito tudo. Olha, eu já queria ficar aqui, gente. Pede um cafezinho aí, vamos continuar. Muito bom. Muito obrigada a vocês. Foi muito bom. Muito legal. Muito bom. Obrigada, queridas. A gente vai fazer muita coisa junto aí. Com certeza. Obrigada, pessoal. É isso. Obrigada por estarem conosco. Um beijo. Até.